We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf, you won't wanna be nowhere else, so let's go, we got the club lights, and all the girls saying, the whole world saying, yeah, come on, let's get drunk, toast it up, we don't give a fuck, Eu dou o dízimo por 2 motivos. O primeiro é porque eu creio que é em obediência. Até essa semana a gente estudou na Vida com Propósitos, no livro, né? Uma parte que dizia que primeiro a gente obedece, depois a gente entende. E no começo dar o dízimo não é uma coisa muito matemática, muito compreensível, é uma questão de obediência mesmo, da gente crer, né, que Deus quer, que Deus recomenda e que é bênção pra gente também, né? Então eu dou em obediência e eu tenho aprendido que isso me liberta, né? Eu acho que dar o dízimo é você aprender que é Deus quem te sustenta, né? Que não é você que, pela sua força, que consegue o seu dinheiro, que Ele está no controle da empresa que você trabalha, que Ele tem a sua saúde nas mãos, que Ele tem o controle de todas as coisas na mão, né? E não somos nós mesmos que nos sustentamos, né? E sim Ele. E isso tem me ensinado muita coisa, tem me libertado bastante. Deus é tão bom que Ele pede uma coisa pra gente, Ele dá uma ordem, a gente obedece e Ele ainda nos abençoa, né? Eu não dou dízimo desde sempre, né? No começo do meu casamento eu não dava, eu fazia conta, e daí eu achava que ia faltar pra gente, né? E eu não dava. E de uns tempos pra cá eu passei a dar sem fazer conta, né? Recebo já dou, né? Pra não ser tentada também. Recebo já dou e dou em obediência mesmo. Terça-feira fazem 6 meses que eu fui promovida no meu emprego. Meu salário melhorou muito em relação ao que eu tinha antes. A gente tinha o sonho de um dia ter um carro quitado. Hoje eu tenho um carro quitado e é glória a Deus mesmo, não é porque eu consegui juntar. Eu só consigo juntar porque eu estou dando dízimo e eu creio que Deus está me abençoando. Outra coisa, né? Já que eu fui promovida, a gente está sonhando com uma casa, né? E a gente botou nosso apartamento para vender. E tanta gente tem esperado isso e tem tido dificuldade, a gente vendeu em 1 mês. E Deus é tão bom que a gente nem precisa pedir para Ele às vezes as coisas, né? Numa conversa com meu marido eu disse, poxa, né, Diogo, se a gente conseguisse vender o nosso apartamento para um investidor, né? Porque daí ele poderia deixar a gente aqui, a gente alugava o apartamento e conseguia buscar um imóvel com calma, né? E pouco tempo depois o corretor me ligou e ele disse que ele tinha um investidor, uma pessoa que tinha vendido o imóvel por um valor maior, tinha dinheiro para nos pagar à vista e queria que a gente ficasse no apartamento, porque mobiliar um outro já é um grande gasto também, né? E assim, nessas coisas assim, a gente vê o cuidado de Deus, né? E é engraçado que sobre nenhuma dessas coisas eu orei a Deus. Eu não orei pedindo uma promoção, não cheguei a orar pedindo para vender meu apartamento, não orei porque eu estava ansiosa para quitar o meu carro. Não foi assim, né? A gente cuida de uma coisa, a gente obedece e Deus nos abençoa, né? E o segundo motivo que eu não falei ainda é porque eu tive um pai que me deu exemplo. Eu não posso falar de dízimo sem falar do meu pai. O meu pai desde sempre foi fiel. E a gente tem isso como testemunho lá em casa. E eu tinha como... Isso pesava sobre mim quando eu não dava, né? Porque eu sabia que era errado. Eu sabia o quanto Deus esteve nos abençoando durante tanto tempo. Nós nunca passamos dificuldade, Deus sempre nos abençoou. As pessoas sempre tiveram a ideia de que meu pai ganha muito mais do que ele realmente ganha, porque ele é um bom administrador, todo mundo reconhece isso, mas eu acho que a melhor decisão dele na hora de administrar é a de dar o dízimo. E ele sempre contou isso pra gente, sempre cobrou. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, ele me perguntou se já deu o dízimo, já separou, e eu aprendi isso. E Deus tem abençoado muito a gente. Deus tem feito coisas que a gente não espera mesmo, como presente mesmo pra gente. Mas eu sempre tive um cuidado, assim, de não querer dar esperando alguma coisa em troca. Quando eu passei a dar, eu entendi, se eu for fiel no pouco, né, se eu usar bem o que Deus está me dando agora, Ele pode me abençoar depois, mas eu não quero fazer por isso. Eu quero fazer por obediência mesmo a Deus e para agradecê-lo mesmo. E Deus tem sido fiel, acho que Deus conhece o nosso coração, né, e sabe que o nosso desejo mesmo é agradar Ele, né? Nosso objetivo é o sorriso dele, a gente aprendeu essa semana. E Deus tem sido tão bom, Ele pede as coisas, a gente obedece e Ele ainda assim nos abençoa.
Por esses motivos que eu dou. A sensação que você tem nesse lugar aqui é a sensação de grandeza, de espaço, da criação de Deus. Com certeza Deus, quando Ele permitiu que a Terra fosse formada da forma que a gente vê aqui, Deus Ele pensava grande, da mesma forma que Deus Ele pensa grande para mim, para você, para os planos que Ele tem na minha vida, na tua vida. Eu creio que tudo que Deus planeja para nós sempre é expansivo, é maior, sempre é grande. Então é pensando nessa vista que eu estou tendo aqui do Grand Canyon, mesmo cheio de neblina, de neve, um frio de lascar, eu quero dizer para você que 2012 vai ser um ano de grandezas do Senhor. Forgive them, Father. For they know not what they... Oh, come on! Hello? Come on, man!